Primeiramente, boa tarde. Queria agradecer o nosso torcedor pela presença. Primeiro jogo com chuva e hoje mais uma vez compareceram, apoiaram a equipe. Agradecer o apoio nesse início de temporada, início de trabalho. É sempre muito difícil, com poucos dias de treino, ideias novas, jogadores chegando, então todos se familiarizando. Hoje o foco total era vencer o jogo. Primeiro jogo eu gostei bastante do desempenho e faltou a gente vencer, faltaram gols e hoje a gente conseguiu fazer os gols. No primeiro tempo tivemos um bom primeiro tempo, poderíamos ter construído um placar ainda mais elástico, chances muito claras e dentro da área ali para que a gente pudesse ter um número maior de gols. O importante nessa tarde, mais uma vez, o empenho dos jogadores e a vitória que nos coloca na parte de cima da tabela. Ainda é início, temos que ter paciência para a gente poder construir desempenho, construir sequência, construir a equipe de uma forma geral. Guanais, você colocou o Yuri pela segunda vez, assim como foi na primeira partida. Queria que você falasse um pouco sobre o desempenho dele, é a segunda vez dele no profissional e como é interessante, né, aproveito da base nesses jogos do Campeonato Goiano. Você pretende fazer isso com mais garotos do Atlético? Hoje a gente tem um elenco reduzido, de certa forma. É um menino que está treinando conosco por méritos e treinando bem. Então as escolhas nesse momento, justamente por ter um elenco reduzido, se oportunizam algumas situações, né? Então Yuri é uma dessas. Hoje a gente precisou foi forçado mais uma vez a fazer algumas substituições que não estavam planejadas. A gente querendo dar sequência e oportunizar alguns jogadores que a gente conta com todos, mas era um jogo que pediu algumas situações que a gente não conseguiu fazer. Mas o Yuri é mais um desses, está integrado no elenco profissional, tem idade sub-20 ainda. É uma transição, eu conversei com ele e com o Almeida também, expliquei que é uma transição da base para o profissional, então sem pressa nenhuma, oportunizando, e aos poucos ele vai aproveitando essas oportunidades para principalmente se desenvolver e ser um valor para o Atlético no futuro. Ô Guanais, até sobre essa questão do elenco, né? Você não tem um elenco muito grande nas mãos. Você rodou hoje os dois volantes. A sua pretensão nessas primeiras rodadas é rodar o elenco para dar minutagem para outros jogadores ou é fortalecer uma base para dar sequência, dar ritmo de jogo e entrosamento? Eu penso nas duas situações. E aquilo que for necessário vai ser feito, né? Então a recuperação de alguns, então vocês viram o Pedro hoje sentindo um quadro de cãibra grave ali, que não poderia permanecer na partida, e isso é uma coisa óbvia, estava quente no primeiro tempo, depois abaixou, então é algo que a gente precisa estudar caso a caso, né? Caso a caso, pensando que cada jogo vale 3 pontos, são jogos importantes, então a gente vai para um jogo difícil agora fora de casa, um campo pesado, precisamos estudar qual que vai ser a melhor estruturação pensando em recuperação, não queremos perder jogadores por lesão, por exemplo, e aí a gente tem que estar sempre priorizando aí performance e resultado, né? Anda paralelo, então como eu falei, hoje um primeiro tempo que me agradou pela quantidade de chances, pelos gols, e é aquilo que vai ser para frente, a gente vai estudar com base no que é esse pós-jogo. Professor, jogo difícil agora na quarta-feira, como o senhor mesmo citou, e o Atlético hoje no segundo tempo, ele deu uma descansada já pensando nessa partida ou realmente foi o ritmo do jogo que diminuiu? E sobre o elenco curto, professor, já falando disso, 2 reforços aí chegando para o ataque, né? Qual que é a sua avaliação sobre esses nomes? Nomes que foram discutidos, e Marcelinho, tive um período trabalhando com ele lá no Cruzeiro. É um jogador que vocês conhecem também, um jogador da casa. E o Potker, que é um jogador que a carreira fala por si e que a gente quer o mais rápido possível poder integrá-los para que a gente possa ir estudar quando que nós vamos poder contar com eles efetivamente em relação ao nosso dia a dia, em relação às situações de jogo. E descansada não, né? Pergunta lá para o Pedro se ele descansou no segundo tempo. Então, a intensidade do primeiro, campo pesado de quinta-feira, jogo à noite, então uma recuperação muito curta de um jogo para o outro. Para ter jogos melhores precisa descansar os jogadores. Então fica meu pedido para a federação, agora não tenho o que fazer, a tabela já está
já está aí, mas para a gente conseguir premiar espetáculo, os jogadores precisam descansar de forma adequada de um jogo para o outro, e no mínimo 72 horas, senão eles realmente não conseguem se recuperar, e por isso que a gente tem que estruturar e pensar quais são as melhores alternativas, como foi na pergunta anterior, em relação à manutenção de alguns jogadores ou a rotatividade para que a gente possa privilegiar a intensidade e o desempenho. Rafael, depois do empate, né, no primeiro jogo, você falou que o próximo pênalti o Shailon bateria. Hoje acabou que o Haldney bateu. Foi uma escolha entre eles ali, um sentiu mais confiança, teve participação sua, como que foi essa decisão para bater o pênalti? Eu lembro de eu ter falado que o Shailon voltaria a bater, né? Então o Shailon é um dos batedores também. Então quem bate pênalti ali, o Caio Dantas, o Shailon, o Haldney, então eles são os batedores, e ali naquele momento tem muito uma questão de confiança, né? E existe uma confiança nossa para com eles e entre eles ali naquele momento. Então pode ter certeza que tiver outro pênalti, graças a Deus que a gente está tendo pênalti, quer dizer que a gente está entrando na área, que a gente está criando situações de último terço, então a gente tem esses batedores ali, e ali é uma decisão que às vezes já vem cravada, e às vezes a gente deixa 3 opções para que eles possam definir entre eles ali. Então o mais importante é que o Haldney conseguiu fazer o gol. Guarães, apesar da apresentação não ter sido a melhor técnica possível, dá confiança essa vitória? Coloca o Atlético como confiante nessas primeiras rodadas? Como eu falei, é um processo, é impossível performar sempre muito bem com esse intervalo tão curto de jogo, jogadores cansados, então a gente vai pensando na performance e priorizando o resultado também. Em alguns momentos, hoje eu fui muito claro com eles em relação ao pragmatismo, que a vitória seria o ponto mais importante, né? Então, e a gente claro que busca, a gente tentou ficar mais com a bola. O cabeceio do Janderson é o melhor lance nosso do segundo tempo, então, porque a gente conseguiu ficar com a bola, fazer aquilo que a gente treina, tivemos uma sequência boa e longa de passes e boa execução do Raí para terminar com o preenchimento do Janderson. Então isso é algo totalmente natural. A gente quer jogar bem sempre, quer vencer bem, quer vencer sempre também, mas nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria. O importante é que para hoje, o mais importante